Bom, o projeto escolhido foi a integração do ESP32 com o sistema de IA, para podermos estar gerando um relatório utilizando agentes. O ESP32 é um microcontrolador que possui algumas características básicas, como a possibilidade de utilização de Wi-Fi e Bluetooth. Além disso, ele também é um microcontrolador de baixo custo que possui, em termos de energia, uma alta eficiência, o que o torna extremamente útil para utilização em sistemas de IoT. Além disso, ele conta com um microprocessador dual-core de até 240 MHz, 520K de memória flash, 80KB de memória RAM. Ele também dispõe de um micro SD que permite a inserção de uma memória flash interna de até 4 MB. Temos também diversos periféricos, como portas UART, SPI, I2C, câmera e etc. E uma outra grande funcionalidade é que o ESP32 ele pode ser programado nas linguagens C, C++, Lua, MicroPython, Java e JavaScript. Bom, como vai funcionar o nosso roteiro de projeto? Como eu não tenho uma placa ESP32, um microcontrolador aqui comigo, eu vou estar recorrendo à plataforma WalkUI, que é uma plataforma online que permite a simulação tanto do ESP32 quanto do Arduino e outros microcontroladores. Ela tem uma versão gratuita e uma versão paga. Então eu vou explicar ao longo do vídeo, mas nós vamos estar fazendo a utilização desse projeto totalmente gratuito. Então eu vou estar utilizando a plataforma WalkUI para poder simular o ESP32, onde eu vou estar lendo dados de temperatura e de umidade. Esses dados eles vão ser transferidos para o Node-RED, utilizando o protocolo Mosquito. Para que eu possa utilizar isso, eu vou estar utilizando o Mosquito Broker, que vai estar pegando esses dados do WalkUI e jogando diretamente aqui no Node-RED. O Node-RED eu vou utilizar para poder criar um pequeno dashboard onde eu vou estar mostrando essas variações, temperatura e de umidade. E para constatar que esses dados eles estão sendo transferidos aqui realmente da minha plataforma WalkUI através do meu sistema, através da minha rede. Uma vez que eu fiz, então, a leitura aqui desses dados, eu vou pegar esses dados, também utilizando o Mosquito Broker, e vou ler, através do Python, em um arquivo de texto que eu vou deixar disponível, que vai ser utilizado aqui com o AutoGen. Tá? Antes de explicar o AutoGen, o que nós temos aqui? Aqui nós temos o Ollama, que é uma ferramenta que permite que você rode modelos de IA gratuitos diretamente no seu sistema. Então você não precisa ter uma API, por exemplo, do ChatGPT, está pagando nada para poder estar rodando diretamente o sistema com modelos de IA na sua máquina. Então o Ollama ele serve para isso. Nós vamos estar instalando o Ollama. Uma vez que nós instalamos o Ollama, nós vamos instalar aqui o modelo da Meta, que é o Llama 3.2, que é um dos melhores modelos que nós temos atualmente. Esse modelo, então, ele vai estar acoplado aqui com o AutoGen AI, que é um modelo da Microsoft que permite você fazer a criação de agentes de uma forma extremamente rápida e prática. Então, o AutoGen ele vai estar lendo aqui, ele vai estar conectado com o Llama, através do modelo Llama 3.2, e ele também vai estar pegando esses dados que estão vindo aqui do Python, que são os dados de temperatura e de umidade. Uma vez feito isso, ele vai integrar esses valores e vai criar um relatório técnico de saída para a gente. E nós vamos parar por aqui, mas poderíamos dar continuidade. Poderíamos, por exemplo, estar aprimorando um pouco mais esse projeto, por exemplo, pegando esses mesmos dados desse relatório, né, completo, e estar mandando diretamente para o pessoal técnico, seja um relatório mensal, seja um relatório diário, ou mesmo caso, por exemplo, as variáveis de temperatura e de umidade atinjam um valor crítico que represente um problema ou um risco para o sistema. Ele poderia, por exemplo, estar lendo esses dados, gerando um relatório e já acionando, por exemplo, o WhatsApp de uma determinada pessoa, ou mesmo mandando um e-mail dizendo, olha, o sistema está crítico, precisa que algo seja feito para que ele possa ser controlado. Mas nós vamos estar
acoplando esta parte aqui, que é o que nos interessa, que é a inteligência artificial para poder estar gerando esse relatório técnico aqui para a gente. Eu estou aqui no site do workway.com para poder utilizar as ferramentas. É algo muito simples, basta fazer o sign-in. Então, basta clicar aqui, se inscrever. Você vai colocar o seu e-mail, alguns dados importantes. Aí você vai acessar o e-mail, vai clicar nele e ele vai abrir uma janela onde você já vai ter o seu link para poder estar utilizando a ferramenta. O Workway ele possui algumas ferramentas que são gratuitas e outras que só podem ser utilizados pelos membros pagantes. Nós vamos utilizar aqui somente as ferramentas gratuitas. Bom, para podermos utilizar o nosso projeto, é muito simples. Nós vamos utilizar aqui o ESP32, basta clicar nele. Aqui nós temos alguns exemplos que nós podemos estar utilizando. São projetos que estão com os códigos abertos para poder ser utilizados, mas nós vamos pegar aqui em Starter Template, nós vamos pegar aqui essa opção ESP32, vamos clicar e vamos abrir. A primeira coisa que vai aparecer para a gente é o modelo da placa do ESP32, e aqui nós vamos ter 3 arquivos. O Sketch-ino, onde nós devemos inserir o nosso código para a utilização, o diagram.json, que vai sendo modificado conforme nós fomos inserindo novos componentes, novos sensores aqui juntamente com a nossa placa, e nós temos o Library Manager, onde nós podemos estar importando algumas bibliotecas que já estão disponíveis aqui para o Workway. O importante é o seguinte, nós podemos utilizar as bibliotecas que já estão disponíveis. Caso você tenha uma biblioteca específica que você precisa utilizar, você vai ter que ser um membro pagante para poder estar subindo essa biblioteca. Aqui em Sketch-ino, nós temos 2 conjuntos de instruções, por assim dizer. Nós temos o void setup e o void loop. O void setup é onde eu vou declarar todas as características importantes aqui do meu sistema. Então, eu vou estar declarando, por exemplo, as portas digitais, se ela vai ser entrada ou saída, as portas analógicas que eu vou estar utilizando, com quais sensores vão estar sendo conectados ao meu ESP32. E em void loop, eu tenho que inserir o meu código, por exemplo, através de funções, de todas as funções que eu quero que sejam constantemente chamadas e que fique de standby, rodando diretamente aqui no meu microcontrolador para que eu possa então estar utilizando. Para poder inserir um componente aqui no nosso modelo é algo extremamente simples. Basta clicar aqui em Full Screen, aí nós vamos clicar aqui em mais, nós vamos adicionar aqui qualquer componente que nós precisemos. Aqui no caso, como nós vamos estar trabalhando com sensor de temperatura e de umidade, é o DHT22. Eu vou pegar esse componente, inserir aqui e já vou fazer as conexões. Se nós clicarmos aqui em cima do componente, ele já aparece para mim a indicação do que representa aquele componente. Então, basta eu fazer a ligação. Posso, por exemplo, dar aqui um zoom na minha tela. E, por exemplo, aqui eu tenho a minha tensão, que é o meu pino positivo. Ele trabalha com 3.3 volts. Perfeito. Eu vou só alinhar aqui. A seguir, eu tenho o pino, que é o SDA, que eu vou ligar aqui no pino D2. Esse outro pino, ele não tem nenhum tipo de conexão. E o próximo é o GND, que eu vou estar conectando aqui. Pronto, temos a nossa ligação. Vou sair aqui com o zoom out. Ele já está, então, conectado. O nosso diagrama JSON ele já vai representar isso. E aqui eu preciso, então, estar inserindo o programa para poder estar utilizando essas características do ESP32. Para não perdermos muito tempo, eu já tenho o programa preparado. Eu vou clicar aqui, vou selecionar,
vou dar um Ctrl V e já vou inserir então o programa que vai ser utilizado. A primeira coisa que nós devemos fazer aqui é importar as bibliotecas necessárias. Então, eu tenho 3 bibliotecas: o Wi-Fi, o Pub Subclient e o DHT-ESP. O Wi-Fi para podermos conectar o Wi-Fi, o Pub Subclient para podermos trabalhar com o protocolo do Mosquito, e o DHT-ESP é para as questões da análise das temperaturas. Então, vou clicar aqui em Library Manager, vou clicar em adicionar, vou digitar Wi-Fi. Aqui vão aparecer diversas bibliotecas existentes. Eu vou procurar Wi-Fi, vou clicar aqui e ela já vai aparecer como disponível. A seguir eu venho aqui, eu vou só copiar para ficar mais fácil. Temos então as nossas bibliotecas. Pronto, temos então agora as bibliotecas. Aqui eu tenho agora o novo arquivo, que é libraries.txt, onde ele me indica as bibliotecas que foram anexadas. Aqui o nosso diagrama e aqui o nosso arquivo com o nosso código. O que é importante aqui para mim? Bom, primeiramente eu posso ter alguma dúvida ou levantar alguma questão a respeito de como que eu vou montar o meu projeto, como que eu vou botar ele para rodar, etc. Aqui em Docs, eu tenho diversas informações do OKUI disponíveis. Então, eu posso vir aqui em referência do diagrama, ele vai me dar algumas informações sobre diversos elementos. Eu tenho aqui a utilização do OKUI diretamente no VS Code. Eu tenho a opção aqui também de utilizar o OKUI como cliente, o uso, as questões do GitHub, entre outras. Por exemplo, eu quero saber um pouco mais sobre o OKUI e o seu Wi-Fi. Digita aqui OKUI Wi-Fi e aqui vão me aparecer algumas páginas referentes a essa minha dúvida. Então, vou pegar essa primeira aqui a partir do seu navegador. Então, ele coloca aqui rede Wi-Fi do ESP32. E para eu poder estar utilizando, me conectando com o Wi-Fi, eu vou ter um ponto de acesso, que é gratuito, que é chamado de OKUI Guest. Então, ele coloca que é um ponto de acesso aberto e nenhuma senha é necessária. E até ele me dá alguns exemplos, conectando aqui através do Arduino e conectando através do MicroPython. Algumas informações do acesso, o gateway privado, para podermos estar utilizando o gateway privado, ele disponibiliza um arquivo que nós podemos estar instalando na nossa máquina, mas para isso é necessário que você seja um usuário pagante. E aí sim você pode estar rodando localmente com um servidor local sem nenhum tipo de problema. No nosso caso, nós vamos fazer isso aqui totalmente de forma gratuita, então nós vamos estar utilizando esses dados aqui. Então, o OKUI Guest, repare, ele foi configurado aqui com minha chave SSID, então o OKUI Guest. O password ele não tem nada, então só coloco aqui 2 aspas. E para o MQTT Server, eu tenho que estabelecer alguns dados aqui, por exemplo, do nosso broker. Onde que eu vou pegar esses dados? Eu vou vir aqui, colocar esta página. Nós temos, por exemplo, aqui o Hive MQ, onde nós podemos pegar esse nosso broker, que é um broker público gratuito. Então, nós temos aqui algumas informações a respeito desse broker. Então, o broker hivemq.com, ele utiliza a porta 1883. E aqui o WebSocket 8000. Esses dados nós vamos então colocar aqui para que possamos estar utilizando. Aqui essas partes aqui do código são para sinalizar, com sinal sonoro, etc. Não é nada assim tão complicado. Inclusive, um dos pontos fortes para utilização desses microcontroladores, como
o Arduino e o ESP32 é que nós já temos diversos códigos preparados, disponíveis na internet, ou no GitHub, ou mesmo aqui dentro do WorkUI. Nós podemos abaixar ele, adaptar para a nossa necessidade e estar aplicando de uma maneira extremamente fácil. Aqui eu tenho o código para fazer a reconexão. E aqui dentro do nosso loop, alguns pontos que são importantes. O que nós temos que prestar atenção aqui é o seguinte, deixa eu só aumentar aqui. Aqui nós temos o nosso cliente que está publicando tanto os dados de temperatura quanto os dados de umidade. Essa chave aqui, essa string, IoT_Frontier /temperatura e IoT_Frontier /humidity, eles são importantes na hora que nós formos configurar o nosso mosquito. Então, o que nós colocarmos aqui como informação, né, como essa string, elas devem ser utilizadas também dentro do mosquito, e esse é um ponto que nós temos que prestar muita atenção. Bom, uma vez que nós já temos o nosso código aqui, eu já posso, por exemplo, estar simulando e verificando se já está tudo ok. Para isso é muito simples, basta clicar aqui em Start the Simulation, ele vai carregar a simulação, ele vai verificar se está tudo certo e vai me dar as mensagens aqui. Ele demora um pouco porque ele está compilando o projeto, é necessário aguardar a finalização da compilação para podermos identificar se o projeto está correto, se não está, se precisa fazer alguma modificação. Aqui na parte de baixo, dando tudo certo, ele vai abrir aqui uma nova aba, informando dados de conexão e também os dados que ele está obtendo de temperatura e de umidade em cima do nosso componente DHT22. Eu tive um pequeno problema, porque eu havia esquecido de salvar o nosso modelo, por isso ele não compilou. Eu salvei aqui, dei um nome para ele, cliquei em salvar, e ele já foi capaz então de compilar e já está lendo os valores de temperatura e de umidade do nosso sensor. Aqui ele se conectou com Wi-Fi, aqui ele já pegou alguns dados de temperatura e de umidade. E aqui ele está tentando a conexão com o protocolo do mosquito, aqui ele conectou, e ele passa então a jogar os nossos valores de temperatura e de umidade. Para poder variar é muito simples, basta clicar aqui em cima do nosso componente e proceder então com a variação, que ela vai ser, após um pequeno delay, atualizada aqui nesta aba de baixo. É muito simples, então ele já está disponibilizando esses dados tanto via Wi-Fi quanto via o protocolo do mosquito. Para eu poder verificar no Wi-Fi, eu teria que ter o servidor local. Como eu não tenho, eu não posso estar simplesmente abrindo esse endereço aqui, né, que seria o IP 10.10.02, para poder visualizar. Mas nós podemos estar visualizando de outra forma, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, o próximo passo, então, do nosso roteiro é fazer essa comunicação, né, utilizando o Mosquito com o Node-RED. No meu caso, quando eu acabei de mostrar o modelo funcionando, eu já tenho tanto o Mosquito quanto o Node-RED instalado na minha máquina. Então, eu não tive nenhum tipo de problema, mas eu vou mostrar agora o processo de instalação do Mosquito, assim como o processo de instalação do Node-RED, para que possamos, então, estar criando o nosso dashboard. Bom, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é instalar, então, o Mosquito Broker. Para isso, nós vamos vir aqui nesta página chamada mosquito.org. Aqui nós temos a opção Download and Security. E vou clicar aqui em Download Page. E eu vou ter os arquivos para instalação aqui. Tenho a opção de instalação no Windows na versão 64 e 32 bits. Basta clicar para abaixar, então, o arquivo. E uma vez que tenha sido terminado o download desse nosso arquivo, basta então estar prosseguindo com a sua instalação. Bom, uma vez que nós baixamos o arquivo, é muito simples fazer a sua instalação. Vou vir aqui em Mosquito, vou clicar para poder abrir, vou dar o Next, Next, aqui é o endereço onde ele vai ser instalado, basta clicar em Install e simplesmente isso, ele já vai ter sido então instalado aqui dentro da nossa máquina. Como eu já tenho instalado, eu vou parar por aqui, não preciso continuar. Para ter certeza que ele foi instalado, eu venho aqui em C, Arquivo de Programas, Mosquito, e eu vou ter esta pasta aqui
com todos os arquivos do Mosquito que eu posso estar utilizando. Precisamos agora instalar o Node-RED e também fazer a configuração. Para isso, nós vamos vir aqui, essa página aqui, node-red.org, e nós vamos procurar a instalação no Windows. Aqui ele me dá um Quick Start. Aqui é a instalação com alguns comandos. Só que antes de procedermos com isso, nós precisamos estar abaixando esta versão LTS Version of Node.js. Para isso, ele já me deixa um link aqui, basta clicar, ele vai abrir esta outra aba aqui com Node.js. Basta clicar aqui em Download Node.js, ele vai abaixar o arquivo e nós vamos instalá-lo no Windows. Voltando aqui, eu tenho o meu arquivo Node.js. Eu vou só mostrar como que é feito a instalação desse Node.js, porque eu já tenho instalado aqui na minha máquina. Eu vou vir aqui, vou digitar Windows PowerShell, vou abrir como administrador. Aqui eu tenho que pegar o caminho para essa minha pasta de downloads. Aqui no meu caso, ela não está aparecendo o caminho completo, então eu vou vir aqui, este computador, usuários, Palm, downloads. Pronto, agora eu tenho o caminho completo, dou um Ctrl C, venho aqui no PowerShell, CD, clico com o botão direito do mouse, entro dentro dessa minha pasta de downloads, e aqui eu vou digitar Node, vou dar um Tab, ele vai complementar com o nome desse arquivo, e vou dar um Enter. Ele vai inicializar, então, o Node.js, essa é a maneira mais prática para evitar qualquer tipo de problemas na hora da instalação. Basta clicar aqui em Next. Como eu já tenho instalado, ele não me dá essa opção de instalação. Eu posso apenas modificar, reparar ou remover. Mas uma vez que foi feito isso, basta clicar Next, 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 finalizar essa instalação e nós passamos para o próximo passo, que é configurar o Node.js. Eu tenho esse comandinho aqui, que é o Node-RED, que é o próprio nome do nosso aplicativo. Então, copio ele, venho aqui no PowerShell, dou um Enter, e ele inicia então para a gente o Node-RED. Para poder acessar, basta vir aqui, ele já tem aqui o endereço do nosso servidor, ele está rodando no HTTP 127.0.0.1, 1880. Vou clicar aqui, vou copiar esse endereço, vou vir aqui numa nova aba, vou colar e vou acessar, e ele já vai abrir para a gente o Node-RED. Aqui no meu caso, como eu já tinha configurado o Node-RED para poder fazer as leituras dos sensores, ele já abre aqui para a gente esse fluxo. Na verdade, eu tenho dois fluxos aqui que eu estava utilizando para poder fazer essa leitura dos sensores. Mas, se for a sua primeira vez, ele não vai abrir desta forma, ele vai abrir totalmente em branco, até adicionar um fluxo aqui, ele vai abrir esse fluxo totalmente em branco. Aqui nós vamos ter algumas opções, com algumas abas, com as funcionalidades básicas do Node-RED, só que nós vamos ter que fazer a instalação de algumas opções, como, por exemplo, o dashboard, para podermos estar visualizando esses dados de temperatura e de umidade. Para poder fazer isso, é muito simples. Eu vou vir aqui, nesse ícone, vou clicar em gerenciar paleta. Aqui eu tenho visão, paleta, teclado e environment. Em paleta, eu vou vir aqui em instalar. E aqui eu vou digitar dashboard. E aqui vai aparecer essa opção, Node-RED Dashboard. Basta clicar aqui para podermos, então, estar fazendo esta instalação. Uma vez que for instalado, vai surgir aqui o novo ícone, que é desse dashboard, onde eu vou ter outras opções aqui para poder estar criando o meu dashboard. Além disso, eu também vou precisar instalar a ferramenta do Mosquito.
para poder estar lendo esses valores. Para poder fazer isso, o processo é idêntico ao que foi feito agora. Clico aqui, venho em gerenciar paleta, e eu tenho essas duas opções que são necessárias para poder estar lendo os valores do sensor e está aparecendo no Node-RED. Eu tenho que instalar esse Prescient Device Node-RED Node MQTT in JSON. Então, eu vou só copiar aqui esse endereço para mostrar rapidamente. Aqui em instalar, basta procurar os módulos, colocar da forma como eu coloquei aqui, Node-RED MQTT in JSON, ele já vai aparecer essa opção, basta então clicar em instalar e fazer a mesma coisa para esse MQTT out JSON. Uma vez feito isso, então já podemos estar trabalhando na construção do nosso fluxo, para podermos estar lendo os valores diretamente aqui no nosso dashboard, que estão sendo fornecidos pelo OQI e estão sendo transferidos então para o Node-RED através do protocolo do Mosquito. Eu vou só fechar esse fluxo aqui. Eu já tenho um fluxo criado. Eu vou mostrar somente como é feito essa construção rapidamente. Aqui no caso, eu vou precisar de alguns componentes para poder estar fazendo a leitura dos nossos sensores. Vou vir aqui no Mosquito, função, rede, aqui na opção rede, Mosquito in, eu clico e faço a inserção desse componente dentro do nosso fluxo. A seguir, eu vou precisar de um debug e eu vou precisar, aqui dentro do nosso dashboard, inserir como que eu quero fazer essa leitura. Então, por exemplo, se eu for ler a umidade, como foi feita aqui em cima, eu posso pegar esse gauge, inserir aqui e começar então a fazer a construção do nosso fluxo. Aqui em MQTT eu vou clicar 2 vezes e vai ser necessário fazer o preenchimento desses dados que eu vou mostrar para vocês. Tá? Mas basicamente é a inserção desses componentes para que eu possa estar utilizando. Eu já tenho eles montados aqui para ficar mais rápido. Então, por exemplo, aqui em servidor eu vou ter o broker.hivemq.com. Para poder fazer a construção desse servidor, aqui eu tenho esse lápis, eu clico nele, que é a opção de editar. Aqui dentro eu vou digitar broker.hivemq.com e a porta 1883, onde eu peguei esses dados. Eu venho aqui em DHT. Então repare, MQTT server broker.hivemq.com, que é o nome do nosso protocolo. Agora, da parte aqui da rede, o TCP port 1883, que eu já havia mostrado aqui do HiveMQ. Aqui eu mantenho o protocolo MQTT 3.1 e aqui mantenho esse vivo, eu coloquei o valor 15. Uma vez que eu inseri esses valores, eu clico aqui em atualizar, ele vai então atualizar, vai aparecer o servidor. Aqui a ação é assinar um tópico único. E aqui o tópico, eu tenho que dar um nome desse tópico baseado em cima dos valores que eu coloquei aqui embaixo, que eu já havia mostrado. Onde nós estamos lendo essas duas strings, né, que são dos nossos clientes publicados, que é o IoT Frontier Temperature e o IoT Frontier Humidity. Vou pegar essa string aqui, com esse valor, volto aqui e insiro dentro do meu tópico. O QoS eu coloquei como 0 e a saída é autodetecção do objeto JSON, cadeia de caracteres, etc. Clico em feito, esse elemento aqui já foi então criado. A seguir faço a mesma coisa com IoT Frontier Temperature. São os mesmos dados, assim como o anterior. E a única coisa que modificou aqui, em vez de ser IoT Humidity, agora nós temos IoT Frontier Temperature. Aqui em debug, ele vai estar com msg.payload, janela de depuração, debug 1, nada demais.
Aqui em umidade, eu criei então esse gauge para poder fazer a análise. Ele está associado com esse grupo, que é home, temperatura e umidade. Eu preciso então criar um grupo. Para criar esse grupo, vou clicar aqui em mais. Aqui eu tenho a opção de dar um nome. Aqui eu tenho esse tab, ele está aqui como nenhum. Eu clico em mais. E aqui eu vou criar esse meu grupo. Aqui, repare, ele já está trazendo com o nome do último que eu criei, mas eu poderia dar um outro nome qualquer aqui. Aqui o ícone dashboard, basta só você colocar um nome qualquer, dar um adicionar. A seguir, então, nós vamos aqui default. Aqui nós temos a opção, repare que aqui ele está aparecendo o home. E uma vez feito isso, basta então selecionar aqui a que grupo que ele vai estar sendo associado. Então tem o home, temperatura e umidade, e tem o dashboard, temperatura e umidade aqui em cima, assim como o home default. O gauge é o equipamento, que é o tipo de equipamento que eu estou utilizando. Aqui nós temos algumas opções do formato que vai ser mostrado. Aqui o label eu só chamei de umidade, mantive aqui da forma como eu preciso. O range, ele estava de 0 a 10, eu botei aqui de 0 a 100. E cliquei em feito e foi criado então o gauge aqui para umidade. Fiz a mesma coisa aqui para temperatura, também mantive o mesmo grupo, só modifiquei aqui o label e cliquei em feito e a seguir esse ponto aqui também foi finalizado. Uma vez que nós criamos então o nosso fluxo, nós podemos estar rodando ele. Basta clicar aqui em implementar e confirmar a implementação. Aqui ele aparece como conectado. Ele deu aqui um pequeno aviso de erro, mas não tem nenhum tipo de problema. Eu vou pegar aqui esse 127.08.01. Vou abrir aqui uma nova aba. Vou dar aqui, digitar aqui UI e vou dar um Enter. E ele vai carregar aqui, então, o nosso dashboard. Vem aqui, clico no OQI, para ele então começar a fazer a transmissão. Ele conectou, volta aqui, e eu já tenho então os valores aqui sendo mostrados. Vou fazer uma variação, aumentar minha temperatura e vou abaixar a umidade. E ele já está mostrando para a gente as variações de temperatura e de umidade, ou seja, o protocolo do Mosquito está funcionando, eu estou transferindo dados daqui do OQI para o meu Node-RED, que era exatamente o que eu pretendia, e a partir de agora eu já posso pegar esses valores que estão sendo transmitidos pelo protocolo do Mosquito e utilizando para associar agora com a nossa IA. Bom, vamos continuar e vamos instalar as ferramentas de IA necessárias para podermos fazer isso. Seguindo então o nosso roteiro, o nosso próximo passo é a instalação do Olama, juntamente com o modelo Llama 3.2 da Meta. Antes de instalarmos o AutoGen, o Olama e mesmo o Llama 3.2, é necessário que nós possuamos o Python dentro da nossa máquina. Eu posso instalar diretamente a linguagem Python ou eu posso estar recorrendo a um pacote, um SDK, como é o caso do Anaconda. O que vem a ser o Anaconda? É um pacote de ferramentas utilizando a linguagem Python que é muito utilizado por cientistas de dados, na aplicação de machine learning, em programação, entre outros. O Anaconda, aqui eu estou na página dela, anaconda.com, eu posso abaixar a ferramenta full ou a versão Miniconda, que é utilizado quando eu quero uma versão anterior do Python apenas para utilização em um pequeno projeto. Eu vou mostrar o passo a passo para instalação da versão full. Aqui, para poder abaixar a ferramenta, é muito simples. Basta colocar o e-mail e clicar em Agree to Receive Communication, ou seja, você vai receber algumas comunicações aqui do grupo Anaconda, e é simplesmente isso. Ele já vai deixar disponível então um link, você pode escolher a versão do seu sistema operacional, se é Windows, Mac ou mesmo Linux, basta baixar e fazer a instalação que eu vou mostrar agora. Eu já tenho aqui o Anaconda,
que foi baixado, eu vou clicar 2 vezes e vou fazer a instalação. Vou clicar em Next, Agree, aqui Install Just for Me, ele vai instalar aqui dentro dessa pasta Users Palm Anaconda 3, vou dar um Next, outro Next, vou clicar em Install, ele finalizou, vamos clicar em Next, Next, e pronto, já temos a ferramenta instalada. Aqui eu estou dentro do site da olama.com, é uma ferramenta gratuita, eu não preciso assinar para poder baixar, basta clicar aqui, vamos fazer o download, temos as opções para macOS, Linux e Windows, vou baixar aqui a versão para Windows e vou começar com a instalação. Aqui eu já tenho então o Lama, vou começar a instalar. Para instalar é muito simples, basta clicar 2 vezes para poder abrir o programa e só dar sequência na instalação. Bom, a tela aqui já abriu, vamos começar a instalação. Perfeito, o Olama já foi instalado. Aqui dentro ainda da página do Olama, nós podemos clicar aqui em Models para termos uma pequena visão dos modelos disponíveis que nós podemos utilizar. Na realidade, nós temos, além do Llama, nós temos a possibilidade de estarmos utilizando outros modelos como o DeepSeek, que é um modelo que foi lançado recentemente. Ele está sendo considerado uma revolução agora no mundo da IA. Ele foi lançado há 6 dias atrás, agora em janeiro, no dia 22. Temos o Llama na versão 3.3, mas nesse caso ele apresenta o modelo de 70 bilhões de parâmetros. No meu caso, eu estou rodando, vou rodar o Llama dentro de um computador que possui 8 GB de memória de vídeo. Sendo assim, eu tenho que pegar modelos com no máximo 15 bilhões de parâmetros. E mesmo assim, com 15 bilhões de parâmetros, ele vai ficar bem devagar, e isso eu vou ter que estar utilizando uma quantização para poder estar melhorando a velocidade. O recomendado, nesse caso, já que eu tenho 8 GB de memória de vídeo, é estar pegando um modelo que possua 7 bilhões de parâmetros ou menos. Por isso, a opção por estarmos utilizando o modelo Llama 3.2, que possui uma versão com 1 bilhão e com 3 bilhões de parâmetros. Nós vamos estar utilizando essa versão aqui com 3 bilhões de parâmetros. Para poder acessar o modelo, é muito simples, clicamos aqui, Llama 3.2, ele já vai nos trazer as informações necessárias. Então aqui está selecionado o modelo com 3 bilhões, e aqui está a informação para podermos instalar e estar rodando o Llama 3.2 diretamente na nossa máquina. Para poder fazer isso é muito simples, eu vou clicar aqui, vou copiar esse comando, vou vir aqui, digitar cmd, eu vou abrir o cmd, vou colar o nosso comando e vou dar um Enter. Como eu não tenho ainda o Llama 3.2 instalado, ele vai fazer o download, primeiramente, do modelo. E depois nós já podemos estar utilizando o Llama 3.2. Uma coisa que deve ficar clara é que o Olama é um programa extremamente rápido, eficiente, gratuito, e ele vai operar dentro da janela de CMD. Eu posso estar utilizando o CMD para rodar diretamente esse meu modelo, essa minha LLM diretamente na minha máquina, mas se eu quiser, por exemplo, ter um ambiente um pouco mais fechado, com melhores características de uma interface gráfica, aí eu teria que estar instalando o Docker para estar rodando dentro dele. Tivemos sucesso aqui na instalação, ele está só finalizando e já podemos então estar utilizando o Llama 3.2. Agora, finalizou, foi total sucesso. Ele já abriu aqui,
para que possamos enviar uma mensagem. Podemos testar então a nossa linguagem fazendo uma pergunta simples. No caso, é aconselhável fazer uma pergunta sobre algo que você tenha conhecimento só para verificar se o modelo não está alucinando nem nada. Aqui ele trouxe a resposta de uma forma extremamente rápida, porque estamos rodando um modelo com 3 bilhões de parâmetros. A resposta da primeira lei de Ohm é a relação da tensão, da corrente e da resistência em um circuito. E aqui ele trouxe uma melhor explicação sobre o que foi questionado. Perfeito, o Lama e o Llama 3.2 já estão funcionando, não preciso me preocupar com isso. Eu já havia mostrado como nós podemos utilizar o Node-RED para podermos avaliar essas questões dos dados de temperatura e de umidade. Ou seja, os dados estão sendo publicados do OQI, que está simulando o SP32, diretamente aqui no Node-RED. Contudo, eu vou pegar esses mesmos dados que nós já possuímos e vou montar agora o sistema para utilizar a inteligência artificial. Como o Node-RED ele não vai ser mais essencial, eu vou utilizar uma outra ferramenta só para verificar se está tudo certo nessas questões de comunicação. Essa ferramenta se chama MQTT Explorer, é uma ferramenta gratuita que possui tanto a versão de instalação Portable para diversos sistemas operacionais. Eu baixei aqui essa versão para o Windows Portable, ele abaixa o executável, basta clicar nele, ele já vai abrir a ferramenta. Para a gente poder utilizar, eu modifiquei alguns nomes aqui. Então, por exemplo, no meu tópico a ser publicado, eu chamei agora de CEP Sensores Temperatura e CEP Sensores Humidity. Eu vou precisar desses CEP Sensores. Aqui eu estou na tela dessa ferramenta, do MQTT Explorer. Ele vem com essas duas configurações, eu adicionei essa terceira configuração, que no caso eu estou utilizando o broker hivemq.com. Então, eu criei essa nova conexão, vou vir aqui em Advanced, vou criar um novo tópico, vou adicionar, vou voltar e vou me conectar. Estamos transmitindo os valores de temperatura e de umidade. Aqui no Node-RED podemos visualizar os valores de temperatura, umidade, e aqui foram criadas duas funções para poder transferir esse dado de uma maneira única através também do protocolo do MQTT. Para confirmar que os valores estão corretos, eu estou utilizando também o MQTT Explorer. Então nós temos 25.6, 81.5, que representa exatamente os valores daqui. Ou seja, já está transmitindo, está confirmado, já podemos então estar aplicando no nosso sistema de IA. Vamos fazer agora a captura dos valores de umidade e de temperatura. Nós vamos criar um arquivo CSV que vai ficar disponível dentro do nosso sistema e uma vez com esse arquivo nós vamos utilizar para fazer a análise diretamente com a nossa LLM. Então, o que vai acontecer? Eu estou aqui, primeiramente, com o Visual Studio Code, que é um programa gratuito fornecido pela Microsoft, que permite que você crie programas nas mais diferentes linguagens. No caso, eu fiz a instalação do pacote Python e eu já consigo aqui estar criando pequenos programinhas. Aqui eu tenho um pequeno script que foi criado exatamente para essa função. O que esse script ele faz? Ele pede um tempo para você, em minutos, de quanto tempo você quer estar analisando esses sensores, capturando esses dados dos sensores. Então você pode colocar 1, 2, 3, 10 minutos, o quanto for. Ele vai então entrar no loop e durante esse tempo que foi estipulado, ele vai capturar essa informação dos sensores, né, da placa do SP32, que no caso está sendo através da simulação do OQI, e vai gerar um arquivo CSV no final. Se esse arquivo não existir, ele vai gerar um arquivo novo, e se esse arquivo já existir, ele vai fazer um append inserindo novos dados
em cima já desse arquivo que nós podemos então estar utilizando para fazer o processo de análise com a nossa LLM. Basicamente é isso. Para poder ilustrar, aqui eu tenho o arquivo que eu chamei de cal.mqtt, é um script do Python. Nós vamos estar rodando ele aqui diretamente no Visual Studio. Eu vou fechar aqui essa janela do terminal, vou abrir uma nova janela de terminal. Aqui eu vou dar um CD, vou entrar exatamente dentro daquela pasta. Uma vez dentro, eu posso digitar Python, cal, dou um tab, ele já preenche para a gente e eu já posso estar rodando meu programa. Aqui eu estou, então, simulando os dados, né? Simulando o ESP32, utilizando o OKUI. Aqui eu tenho meu endereço onde está sendo publicado, CEP Sensores Temperatura. E aqui o meu broker. Eu vou capturar esses dados, então, e nós vamos utilizar para a nossa análise. Ele já está rodando aqui, e eu só preciso acionar, então, meu programa. Aqui eu dou um Enter. Ele pede o tempo que eu quero capturar esses dados. Eu vou colocar 5 minutos. E ele começa, então, a rodar o programa, indicando que vai ser feita a captura desses dados. Perfeito. Já se inscreveu nos tópicos. E ele vai capturar esses dados aqui para a gente. Eu vou reduzir essa tela aqui. E vou fazer aqui as variações. E nós já temos aqui, então, as modificações. E assim nós vamos esperar terminar o tempo, né, que foi inserido do loop para ele poder capturar esses registros. E uma vez que ele finalizou, ele vai gerar para a gente o arquivo .csv com todos esses dados já anexos que nós podemos utilizar então para fazer análise utilizando a nossa LLM. Vou deixar só ele finalizar e já mostro como que ficou o nosso arquivo. Aqui, então, o programa ele encerrou, ele fez a captura para a gente desses dados. Vamos verificar agora o nosso arquivo. Aqui estou dentro da pasta, onde eu rodei o MQTT. Aqui eu já tenho, então, o meu arquivo CSV e tenho os dados capturados de temperatura e de umidade que nós vamos utilizar agora para fazer uma análise. Teremos que fazer uma pequena mudança no nosso roteiro de projeto. Agora seria a fase de aplicação onde nós iríamos utilizar a LLM para poder ler o nosso documento e extrair algumas informações. Eu estava planejando utilizar o AutoGen, que é um framework que permite que nós utilizemos agentes para podermos estar fazendo essa análise. Contudo, o AutoGen ele teve uma atualização agora recente, no dia 14 de janeiro de 2025, onde eles estão testando uma versão beta que não permite que nós tenhamos acesso à utilização do Olama. Para poder utilizar essa versão beta, nós temos que estar recorrendo a uma chave da OpenAI, e a OpenAI é uma LLM, né, que é paga. Então, o ChatGPT eu preciso ter uma conta paga e não é o objetivo aqui dessa nossa aula. Como eu falei, é estar fazendo isso totalmente gratuito, utilizando os recursos disponíveis na internet
e o nosso computador. Então o AutoGen ele sofreu algumas modificações. Ele está utilizando agora apenas a chave do OpenAI. Ele está nessa versão aí de demo. Na realidade, ele está nessa versão beta, onde alguns desenvolvedores, pesquisadores estão procurando melhorar essa característica do produto final. E não tem como nós estarmos utilizando nesse momento esta ferramenta. Então nós vamos fazer algumas modificações aqui no nosso roteiro para poder estar analisando os nossos dados. Então, basicamente, esta fase onde nós nos encontramos do AutoGen, para poder criar esse relatório técnico, nós vamos substituir. Nós vamos utilizar a técnica RAG, que é Retrieval Augmented Generation, utilizando a ferramenta Private GPT, onde, através dessa ferramenta, nós vamos instalar. Eu vou inserir esses dados do CSV, ou posso estar utilizando documentos técnicos da empresa ou documentos privados. Ela vai ler esses documentos e vai extrair as informações utilizando a LLM gratuitamente, ainda vamos estar trabalhando com o Llama. Ele vai pegar esses dados e vai nos dar a resposta que nós procuramos. Então, nós vamos substituir o AutoGen pelo Private GPT, que é uma ferramenta de RAG. Este é o diretório dentro do GitHub com o projeto do Private GPT. Então, nós temos aqui. E ele vai funcionar dessa maneira. Então, nós vamos fazer a instalação aqui do Private GPT e vamos subir as nossas informações do CSV para podermos fazer a nossa análise. Para poder baixar esse projeto, tem duas formas. Ou eu faço a instalação diretamente via Git, então eu preciso ter o Git instalado no meu sistema, onde eu posso estar utilizando o Git clone, ou eu posso simplesmente vir aqui no Code e abaixar como zip para evitar esse processo. E a partir daí, a instalação ela vai seguir os mesmos passos. Aqui nós vamos descompactar. Perfeito. Aqui eu só vou subir um nível. Agora eu vou iniciar um terminal. Então, abri o PowerShell. Eu preciso criar um ambiente virtual para poder fazer essa instalação. Por que eu vou criar um ambiente virtual? Porque eu posso ter bibliotecas aqui, pacotes que vão dar divergência com outros pacotes já instalados do Python. Então, uma boa prática, toda vez que a gente vai fazer um projeto, é exatamente criar um ambiente virtual onde aqueles pacotes, aquelas bibliotecas que estão sendo utilizadas para aquele seu projeto, elas não vão entrar em conflito com outras instalações que você tenha dentro do seu computador. Para poder criar o ambiente virtual, nós vamos digitar aqui Python -m venv, que é o ambiente virtual, e agora nós temos que dar um nome para esse nosso projeto. Eu vou chamar de Private GPT. Ele vai criar, então, esse ambiente virtual para a gente. Perfeito. Agora eu vou dar cd Private GPT, cd scripts, e aqui dentro da pasta scripts, nós vamos ter o activate. Então, vou digitar activate, vou dar um enter, e ele já se conectou, então, com o nosso ambiente virtual, e nós já podemos estar instalando os pacotes necessários. Para prosseguir, então, com a instalação, nós vamos vir aqui. Nós temos os documentos para instalação, então aqui nós vamos ter todas as informações necessárias. Aqui ele vai me dar os suportes para as LLMs, dependências. Aqui ele está pedindo que nós utilizemos o PyEnv. O PyEnv é nada mais do que uma biblioteca que permite gerenciar diversas versões do Python dentro da nossa máquina. Eu não tenho instalado, eu vou ter que instalar então o PyEnv. Aqui eu tenho uma outra página do Git e nós vamos ter que instalar aqui
o PyEnv. Aqui ele fala da instalação via pip para quem já é usuário do Python. Nós vamos fazer o seguinte, tem esse comando aqui para poder instalar PyEnv via PowerShell. Eu copiei, vou digitar power, vou abrir como administrador. Que já colei o endereço no comando disponível aqui e, teoricamente, ele vai fazer a instalação. Beleza, tivemos sucesso na instalação do PyEnv-Win. Agora ele pede para fechar e reabrir o terminal. Eu vou fazer isso, também vou fechar esse terminal aqui do PowerShell, que eu estava utilizando anteriormente. Vou digitar aqui cmd. Vamos verificar a versão do PyEnv. Tá, ele foi instalado, então podemos prosseguir. Reabrir aqui o terminal do PowerShell. Eu tenho aqui que entrar novamente dentro do private e ativar. Perfeito. Agora podemos prosseguir com a instalação. Agora que eu tenho esse comando para poder instalar, está instalando a versão do Python 3.11.9, nós estamos na versão 3.13. Aqui é para ativar o PyEnv localmente. Uma vez que a instalação acabe, nós vamos então entrar nos registros locais para poder ativar o PyEnv com essa versão. Aqui ele pede para instalar esse outro pacote chamado Poetry. Aqui nós estamos na página do Poetry. A maior parte desses comandos são para Linux, para mim não vão servir. Eu vou pedir auxílio aqui para o ChatGPT. Mesma coisa aqui, eu vou ter que iniciar o PowerShell. Aqui tivemos alguns erros, mesmo com o auxílio do ChatGPT, mas foi solucionado, o Poetry foi instalado. Ele fez aqui a dica, né? Colocou essa dica de utilizar o Invoke Web Request, utilizando a biblioteca cur, junto com o Poetry. Depois, ele que abaixou esse arquivo, eu consegui fazer a instalação utilizando esse comando. Agora, só para verificar a versão. Aqui temos uns erros de verificação, né, do Poetry. A dica aqui é que não foi adicionado ao path do usuário.
Eu vou utilizar esse comando para instalar ele no path. Parece que agora está ok. Vamos fechar e reabrir o PowerShell. Aqui é só o antivírus, não tem nenhum tipo de problema. Perfeito, o Poetry foi instalado, podemos prosseguir então com a instalação do resto das demais bibliotecas. Aqui ele está pedindo também a instalação de um outro pacote chamado Make. Ele não dá necessariamente a dica, mas vamos tentar aqui com o Chocolatory para ver se conseguimos instalar. Perfeito, eu já tenho o Chocolatory instalado na minha máquina, então não teve nenhum tipo de problema. Ele acabou instalando esse pacote Make. Agora devemos continuar e fazer a instalação dos pacotes necessários. Ele disponibiliza aqui uma lista, na realidade, das LLMs que podemos utilizar, dos embeddings, dos vector stores e da UI, que no caso é a nossa interface gráfica e ela é extremamente necessária. Eu estou utilizando o suporte do Gradio. Para poder fazer a seleção, nós temos que utilizar esse comando e inserir aqui o extra, que seria o nome da LLM, por exemplo, que eu quero utilizar. Então, aqui no meu caso, eu quero utilizar o Olama. Então, vai ser LLMS-Olama. Eu fiz a instalação aqui do Olama, do embedding, para dar suporte para o Olama rodando localmente. Coloquei como Vector Store, não é obrigatório, mas eu coloquei um suporte aqui para Postgres. Eu não tenho ele instalado aqui na minha máquina, mas o Postgres é um banco de dados gratuito, assim como o MySQL. Então, nós podemos estar utilizando ele futuramente, se for necessário. E aqui nós temos também a instalação da interface gráfica. O comando vai ficar dessa forma: Poetry install extras LLMS Olama, embeddings Olama, vector stores Postgres e UI. Aqui é só uma correção, tirar esse grade aqui, tem que ser só UI. Feito isso, agora é só entrar aqui, novamente no PowerShell, e digitar aquele comando. Então aqui está o comando, e ele vai fazer a instalação dos requerimentos, e já está aqui pronto para a gente. Vamos precisar agora acionar o Olama. Não vamos rodar a ferramenta do Olama diretamente, nós vamos chamar o servidor via CMD e vamos carregar esse servidor para estarmos utilizando o Private GPT. E eu tenho que ter certeza que ele não está aparecendo mais aqui o ícone do Olama para mim. Se aparecer, basta clicar com o botão direito, fechar, para que a gente possa encerrar os serviços do Olama. A seguir, nós temos que acionar novamente o Olama, só que não pela ferramenta básica dela. Então, nós temos que utilizar esse comando dentro de uma janela CMD. Aqui, basta digitar Olama serve para poder acionar, então, o nosso servidor. Caso você não tenha baixado nenhum modelo de LLM para ser usado, você pode estar utilizando esse comando aqui para, então, estar puxando um modelo qualquer. Aqui ele está recomendando o modelo Llama 3.1, mas não é o ponto que nos interessa. Para continuar a instalação, nós temos que instalar novamente algumas dependências do Poetry. Basta clicar nesse comando aqui, voltar para o PowerShell e fazer a finalização dessa instalação. Um ponto importante aqui é que para terminar essa instalação, nós temos que estar dentro do PowerShell, que está vinculado com o nosso ambiente virtual, nosso virtual environment. E, além disso, também vamos precisar estar o mais próximo possível dentro do diretório raiz para que ele consiga fazer as modificações necessárias. Sendo assim, aqui dentro do diretório scripts, por exemplo, nós podemos abrir um novo terminal. Aqui é só dar o Activate, ele já vai ativar. Nós precisamos voltar alguns níveis, aonde nós temos o nosso arquivo Makefile, que é esse aqui. Então, aqui, para poder acompanhar, nós vamos dar cd ponto, são 2 pontos. Vamos voltar mais uma vez e estamos dentro aqui da mesma pasta. E aí podemos prosseguir com a finalização da instalação. Para isso, basta digitar, então, esse comando, copiar e colar, dar um Enter, eu já fiz, não vou refazer. E uma vez que nós já estamos com ele instalado, nós podemos estar iniciando aqui o nosso servidor, através desse comando
deve ser copiado e instalado. Caso haja algum tipo de problema, deve ter algum arquivo WSL que não está configurado. O WSL é para que possamos utilizar alguns pacotes de bibliotecas do Linux diretamente dentro do Windows. E aqui ele até faz algumas recomendações durante a instalação. Em caso de dúvida, eu aconselho estar acessando o ChatGPT, o Mistral ou mesmo o Claude, ele já vai te auxiliar a instalar esses pacotes adicionais. Agora, para poder acionar então nosso servidor, aqui eu só paralisei alguns processos do Python, que estava dando alguma discordância entre eles, e utilizei os comandos sugeridos e dei o make run. Feito isso, ele já inicializou aqui, né, nós já temos o servidor disponível para podermos estar utilizando. Ele coloca aqui nesse endereço, mas não é necessariamente esse endereço que nós vamos utilizar. O acesso à ferramenta do ProRV GPT pode ser feito através desse endereço, localhost 2.80.01, e ele já está aqui disponível. Então, só para ficar claro, necessariamente, nós vamos ter duas janelas ICMD abertas. Esta primeira, onde eu estou utilizando o Olama como serviço, Olama Serve, e temos essa segunda janela, onde nós utilizamos o ambiente virtual criado para poder inicializar o nosso servidor. E aqui já estou dentro do servidor e já posso estar interagindo com ele. Um ponto importante aqui é que o comando que eu acabei colocando, ele fez o download de Olama na versão 3.1. Não era o foco, mas nós vamos utilizar aqui só para fazer essa demonstração. Bom, aqui eu estou com o modelo RAG, Retrieval Augmented Generation, onde eu posso estar conversando com os meus documentos, por assim dizer. Aqui eu tenho o upload files, eu vou fazer o upload daquele nosso arquivo CSV. Então aqui eu já estou com a pasta downloads mqtt, sensor data, vou fazer o upload. Já aparece aqui o documento. Aqui nós temos algumas opções, né? Procura, sumarizar, o básico. E nós podemos estar interagindo com o nosso modelo através de uma mensagem. Como ele está rodando localmente, ele demanda um certo tempo. A maior temperatura encontrada, que foi a pergunta, foi de 44,3 graus Celsius, informado na linha 2025-01-29, das 9 horas 48 minutos e 58 segundos. Perfeito. Repare que eu estou escrevendo em português e as respostas também estão sendo dadas em português. Aqui ele fala que não há informações sobre a umidade relativa. Ele não conseguiu entender que a coluna, necessariamente, do nosso arquivo, do CSV, é uma informação a respeito de umidade. Ele entende que sejam dados de latitude e longitude. Então, vamos só verificar. Aqui é o nosso arquivo. Então, nós temos, primeiramente, o timestamp. Perfeito. Aqui aqui é o nosso valor de temperatura. Realmente o maior valor foi 44. E ele não está conseguindo entender esse campo aqui da umidade. Vamos ver se a gente consegue resolver. E uma maior explicação para ele.
Aqui, vamos analisar. O menor valor de umidade encontrado foi de 4,3, informado na linha 2025-01-29. Perfeito. Vamos prosseguir. Quantas linhas possui o arquivo? 46 linhas. Quantos valores nulos existem? Ele está dizendo que não encontrou nenhum valor nulo. Inclusive, ele teve um erro aqui de português. Analisando aqui os dados, realmente não temos nenhum valor nulo. Contudo, ele errou na quantidade de linhas. Nós temos um total de 54 linhas com registros, temperatura e umidade. Se formos considerar mais o cabeçalho, são 55. Ou seja, o REG é uma ferramenta fantástica, mas ela ainda está sujeita a erros. Além disso, a escolha do modelo que vai ser utilizado para podermos fazer essa análise também vai acabar interferindo numa maior ou menor precisão. O modelo do Llama 3.1 é um modelo já um pouco mais antigo, ele possui aí aproximadamente 7 bilhões de parâmetros. O modelo do Llama 3.2 já é um pouco melhor, mas existem modelos até melhores que conseguem estar interagindo com uma imagem e trazendo as informações que estão contidas naquela imagem. No caso do REG não ser a ferramenta talvez um pouco mais apropriada para essas questões de análise de um documento CSV, outras ferramentas podem ser utilizadas, como o Pandas AI. Nós também temos a questão do AutoGen, que logo acredito que já vai estar aceitando a utilização da integração com o Llama e outras ferramentas. E além disso, nós podemos estar utilizando agentes para poder estar otimizando esse nosso sistema. Para o que foi feito aqui, eu acredito que atendeu plenamente o que era esperado. Conseguimos gerar essas informações em cima dos sensores do WalkUI, estão aqui disponíveis e já acoplamos junto com o nosso sistema de inteligência artificial, que no caso é o Private GPT, que nós estamos utilizando para poder nos comunicar com os nossos dados. Devemos lembrar também que os modelos de LLM também estão sujeitos à alucinação. Por isso, eles devem ser checados, verificados, e a depender da situação, nós podemos fazer um ajuste fino desse nosso modelo para que ele possa atender melhor às necessidades do nosso projeto. Para o projeto proposto, tudo o que foi definido foi alcançado. Tivemos que fazer essa pequena alteração em relação à utilização da ferramenta AutoGen e substituir por uma ferramenta RAG, mas está tudo ok, conseguimos aplicar diretamente. E da mesma forma como nós aplicamos com o RAG, podíamos aplicar com o AutoGen, nós podíamos também utilizar outras ferramentas para que diretamente no servidor, rodando um Python, ele já acoplasse diretamente com a LLM e já fosse fazendo essas análises para nós. Só para finalizar, quero mostrar aqui, pedir para a nossa LLM gerar um relatório técnico em cima da análise das mudanças nas temperaturas, considerando que nós estamos fazendo a medição em cima de um resistor de potência. Então aqui ele listou da menor para a maior temperatura encontrada, e aqui ele já criou um pequeno relatório técnico explicando a possível causa dessa variação de temperatura, considerando um resistor de potência. Bom, era isso que eu tinha para mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, até mais e um grande abraço.